Mais nada, absolutamente nada. Então, nós estamos agora pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E como ocorre toda quarta-feira, nós temos o prazer e a alegria de termos aqui o nosso querido Edson Barbosa, né? E todo cara que começa o nome com E, o primeiro nome com E, termina com S-O-N, são pessoas maravilhosas. Por isso que eu gosto de você, Edson. Meu primeiro nome é Elielson, viu? Tá bom. Tá bom. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer de novo estarmos aqui, falando com esse pessoal, essa gente boa aí do Norte, do Nordeste, enfim, de todo o Brasil. Porque hoje a internet hoje está no mundo. Então, bom Tá dia, no boa mundo. tarde, boa noite. Muito bem. E aqui a gente vai privilegiando as damas, né? E nós vamos agora chamar a nossa queridíssima Elizabeth Isabel, Oi, professora. gente. Boa noite, minha Boa amiga. Como é noite. que vai? Tudo bem? Tudo bem? Gostei dessa história do E, viu? Gostei bastante. Fábio, não fica triste não que F é a letra seguinte, hein? Você também tá dentro. É a seguinte, não se preocupe, não. Gente, boa noite para todo mundo. Realmente é um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga aí tirar algumas dúvidas, esclarecer sobre as curas, sobre as cirurgias. E nós adoramos a participação de todos vocês. Maravilha. Meu amigo Edson, Oi. dê as suas caras, se apresente, dê o seu boa noite, meu amigo. Tudo bom? Antes de mais nada, eu estou feliz, mas muito feliz mesmo. E vamos dizer para o Fábio, tá? Que os últimos serão os primeiros. Então, é um prêmio de consolo, tá? É um prêmio de consolo, Fábio. Você será o primeiro, tá? Depois do Então, E. virando a tabela, porque você vai ser o último a falar. Mas, olha, é maravilhoso estarmos aqui de maneira descontraída, tá? E nós temos aí a nossa dama hoje, a nossa Beth Lemos, tá? Eu até estou em dívida com ela, que eu não dei para ela os meus sentimentos pelo desencarne da senhora sua mãe e tal, que é uma criatura que muito me amava, eu também amava, eu também a amo muito. Então, Beth, atrasado, mas foi um esquecimento no meu coração. Quando eu fiquei sabendo, eu não estava, inclusive, em condições de comunicação com ninguém. Você sabe bem da minha história. Mas, Sim. atrasado, meus sentimentos, meu amor. Ah, Muito muito bem. Meu obrigada, amigo Edson. Fábio. Não é o Fábio. Pronto, agora Fábio, sou eu. fala. Agora fala, meu amigo. Eu sou o F, o primeiro, e com certeza o primeiro aí, né? Porque por isso que eu estou mais na frente dos outros aqui. Muito bem. E eu descobri uma coisa fantástica, que o homem é carioca, ele é carioca, né? Nem que seja só de nascimento, mas é carioca, que maravilha, me contou aqui a história, eu fiquei realmente felicíssimo. Mas a gente vai fazer o seguinte agora, nós vamos fazer uma leitura rápida aqui de uma mensagem chamada Identificação Espírita. O espírita é aquele seguidor do evangelho que no campo da observação lê tudo, ouve tudo, vê tudo e analisa tudo, mas retém apenas a substância que lhe dê proveito real. Na esfera da vivência, respeita a todos, serve a todos, lida com todos, trabalha na senda de todos, mas permanece tão somente com aquele que estão procurando o caminho de acesso ao reino de Deus. Entre a observação e a vivência, ele pratica todo o bem que pode, onde pode, como pode e quando pode. Em suma, é possível identificar o espírita como um companheiro de Jesus Cristo na experiência humana, que nem sempre faz aquilo que quer, mas faz constantemente aquilo que deve. Nosso querido irmão Albino Teixeira. E com essa mensagem, eu vou solicitar a presença de novo da minha Elizabeth.
para que ela, minha professora de filosofia, possa nos orientar através da prece, da rogativa a Jesus. Que lindo, gente. Vamos aproveitando a mensagem que foi lida agora, em nome desse bem, bem ao próximo, nós vamos iniciar a nossa conversa, a nossa live, com muito amor no coração, mas rogando sempre a Deus que nos ampare, que nos proteja, que permita que os bons espíritos estejam sempre conosco, nos intuindo, e que nós possamos esclarecer não só as mensagens do Evangelho, mas as dúvidas aí do coração de todos, rogando a Deus essas bênçãos em todos os lares, em todas as famílias, em todos os instantes. Então, fiquem com Deus e nos acompanhem. Acho que tem que abrir o microfone. O nosso mediador, que é o nosso tampa do chaleiro, Edson, abre o microfone. está fechando aí, ó. Ele que fechou aí. Ele está aguardando você fazer um introito, uma prece, algo bem leve, bem rápido. Deve ser isso que ele está aguardando. Vamos lá, deixa eu fazer aqui a leitura, por favor. O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 26, o item 10. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que deve ser praticada com mais requinte, é justamente a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muitas vezes a custo de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Pode, porém, pôr-lhe preço. O médium curador transmite os fluidos salutares dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-los. Jesus e os seus apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece de viver, recursos em qualquer outra parte, menos na mediunidade. E não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles escala para onde subam. Então aí está liberado, meu amigo Edson, meu amigo Fábio e Elizabeth, para que vocês possam trazer para nós todo o conhecimento. Vamos começar pelo querido Edson. Fábio, assuma aí, meu amigo, que eu estou só aqui na retaguarda. Isso aí. Essa questão 28, tá? É uma questão realmente que ela sintetiza o que devemos fazer na mediunidade de cura, porque realmente é uma mediunidade maravilhosa. É tão maravilhosa que Jesus a utilizou, tá? Como a sua principal mediunidade. E nós, estou comentando, isso é apenas um comentário, não me leve a mal. Jesus a utilizou em abundância, tá? Então, ele aliviou as dores, perdoou os pecados e a utilizou sem nada receber em troca. Ou seja, nem sequer o agradecimento ele aceitava. Ele dizia, vá, não peques mais, ou a tua fé te curou. Então, a mediunidade curadora realmente é uma bênção de Deus. E nós, quando assumirmos esse tipo de mediunidade, de acordo com a bondade do Pai, que realmente é um quinhão que Ele nos dá, é um grande presente que Ele nos dá, para que nós possamos reparar erros ou falhas do passado, nós devemos aproveitar da melhor maneira possível. E nós estamos aqui tentando não errar tanto
para aproveitar, se não o 100%, mas pelo menos retornarmos à pátria espiritual quando fomos chamados com um fardo menor do que nós aqui viemos. Ou seja, dai de graça o que de graça recebeste. Bata e a porta abrirá-se-á. Peça e receberás. Assim seja. Pode ir. Fábio, você ou a Elizabeth querem fazer algum comentário para dar início ao estudo? Não, eu queria, na realidade, aproveitar, como eu tinha falado Não. para você, para satisfazer as perguntas tuas. Então, em vez de eu ficar dialogando ou monologando ou com os meus colegas, eu gostaria que você fizesse perguntas, porque, na realidade, o meu dia a dia, eu vivo aí já há alguns anos, né? A Beth mais do que eu, embora eu sou o F, a Beth está mais tempo com o E do que eu no trabalho das curas. Mas eu estou querendo que você pergunte. Tempinho só. Muito bem. Como ainda não temos nenhuma pergunta aqui ainda por enquanto, eu queria fazer uma pergunta aqui da produção. Você, Edson, você falou que está há 35 anos trabalhando com a questão da mediunidade de cura. Mas, na realidade, como foi que começou? Como foi que você sentiu, logo ainda com criança, como é que você sentiu essa mediunidade? Lógico, você não sabia que era de cura, mas aquilo que você mais tarde, lá na frente, iria verificar que era já a mediunidade de cura, só que você, como criança, né, como adolescente, não percebia como a coisa fluía. Olha aqui, ó. Nesse livro aqui, ó, tá? Tem uma pequena biografia e lá está bem relatado o nosso início, quando no início, quando nós tínhamos aproximadamente 5 anos. Então, o Fábio relatou direitinho. Então, nós iniciamos essa percepção desde que tínhamos criança, desde que éramos criança. Ou seja, eu brincava com as crianças espirituais, e só eu via as crianças, e isso aí foi até por volta de 9 anos, creio eu. Tá? E essas crianças espirituais, o meu contato com eles era tão refinado que a minha avó, a minha mãe, ela fazia guloseimas, doces, para que nós brincássemos e saboreássemos os docinhos, entendeu? Não? E aí, foi indo. Até que, por volta de 10 anos de idade, eu comecei a receber, por sonho, tá? Simpatias, beberagens, fórmulas de plantas, chás, banhos. E aí ocorreu a primeira cura. Eu ainda quando criança, que foi de uma pessoa que estava padecendo com uma doença, aquela doença do macaco, chamada mal do sumioto. E Isso você tinha 10 anos? Aproximadamente uns 10 anos. Tá? E aí eu acordava e eu simplesmente transmitia para minha mãe, e a minha mãe transmitia para as pessoas, e as pessoas faziam. E nesse caso aí, se não me engano, parece que teve a participação também do meu avô, que também era um excelente médium, tá? De efeitos físicos, inclusive médium de transmutação. Tá? O meu avô. Aí, essa pessoa pegou e ficou bem. Então, essa aí foi um dos primeiros casos. Veja bem, esses são casos. Agora, eu era apenas uma criança, então, para mim era um sonho. Eu sonhava com um senhor que me dizia tudo e eu acordava de manhã. Aquele costume do interior, de manhã cedo, todos os filhos sentados à mesa do café. E aí, tinha um costume do Nordeste, que a minha mãe era do Pernambuco, tá? E aí tinha um costume. O costume era que todos sentassem à mesa para tomar o café da manhã.
E ao tomar o café da manhã, tá, cada um relatava o que tinha sonhado, a experiência da noite. Ou seja, isso era um costume da minha família. E aí eu pegava e transmitia. Aí eu peguei e transmitia o meu sonho, entendeu? E aí ocorreu isso aí. Mas então, pelo que eu entendi, o seu pai e a sua mãe, de uma forma geral, a família sua, não botou nenhuma barreira naquilo que o menino Edson conversava, vivia. Então não teve essa coisa da barreira familiar, de mamãe não querer, de castigar, alguma coisa nesse sentido, você não teve essas particularidades, né? Não, Pelo que você... eu tive. A minha mãe, sim, a minha mãe dava todo o apoio, todo o carinho, incentivava, tá? E o meu pai, não. O meu pai, eu era tratado como um menino maluquinho, entendeu? Não? Como o menino que tinha problema psicológico, onde já se viu, vê espírito. Eu era meio desprezado por ele, e ele não acreditava, e, inclusive me insultava, e se fosse o caso, foram comigo, entendeu? Vai entender? Ah, maravilha. Então, mamãe já era mais reflexiva, papai nem tanto, né? Muito bem. Já chegou aqui uma pergunta, e a gente não vai, lógico, a gente tinha mais aqui algumas pensadas já, mas chegando pergunta do pessoal de fora, a gente já coloca de imediato. Vamos lá. Quem é a pessoa? Cadê o nome? Cíntia conhece, é a primeira vez, de Santarém. Santarém é um bairro daqui. Fiz uma cirurgia espiritual, logo deu, não sei o quê. Mas depois voltou tudo, nós deu certo. Mas voltou tudo e com mais intensidade, quase morri. Se não fosse a medicina convencional. Isso pode ocorrer? Pelo que eu entendi a pergunta, ela fez uma cirurgia espiritual, deu certo, depois, com o tempo, voltou aquela problemática, ela também não fala, né? E ela procurou a medicina convencional, medicina médico, né, material mesmo. Isso pode ocorrer? Ela pergunta, Cíntia de Santarém. Sim, isso pode ocorrer, isso é muito comum. Nós temos a recomendação da espiritualidade que nós não devemos jamais abandonarmos a medicina convencional. Você veja bem, temos aí hoje no planeta a medicina convencional. E a medicina convencional, ela veio, tá, como um presente de Deus, ou seja, um beneplácito do Criador para nós, seres humanos. E os amigos espirituais, apesar de terem um grande conhecimento e estarem na erraticidade, eles nos recomendam que nós não devemos abandonar e jamais devemos deixar de seguir a nossa orientação do nosso médico convencional. Ou seja, porque senão ocorreria algo de muito errado. A espiritualidade estaria com isso concorrendo com os médicos encarnados. E a espiritualidade ela vem para colaborar, corroborar, ou seja, é a medicina pela fé e através do amor. A função dela é equilibrar. E o que for na parte espiritual, ela vai auxiliar com reflexo na parte física, mas não devemos jamais abandonar os nossos tratamentos convencionais. Maravilha. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, até agora não chegou nenhuma outra. A cirurgia espiritual, de uma forma geral, estou perguntando de uma forma geral, ela ocorre mais no corpo perispiritual, com reflexo no corpo material, ou ocorre no corpo material com reflexo no corpo espiritual? Como é que essas cirurgias ocorrem, aquelas chamadas curas espirituais? A cirurgia espiritual, ela ocorre em 90% a 99% dos casos no corpo etéreo, ou seja, no perispírito, ou seja, então, no espiritual, com reflexo no corpo físico. Então, certo. Essa é via de regra. Agora, existe casos excepcionais em que a espiritualidade tem algum objetivo, algum médio que ainda não está despertado, e ele é aquele vaso, como Paulo de Tarso,
que será, ele precisa ser despertado, aí ocorre ao contrário, ocorre do físico para o espiritual. Certo. Isso você já deve ter visto algumas histórias nesse período que você está na doutrina espírita, que a pessoa foi fazer uma cirurgia espiritual, ninguém sentiu nada e aquela pessoa sentiu muitas dores. Então, aí é um caso que é para despertar, tá? Mas no convencional é realmente através do corpo etéreo para o exterior, ou seja, a cirurgia ocorre na parte espiritual, ou seja, no perispírito com reflexo no corpo físico, tá? Como dizem os matutos de Nova York, thank you very much, eu agora vou para a ala feminina, né? Isso aí. E eu queria... que me suscitou essa questão da pergunta que nós fizemos, Elizabeth, você e o Fábio, que trabalha justamente com a evangelioterapia. Nesse tempo todo que vocês trabalham justamente na assessoria do Edson e de todo o trabalho que é feito aí no Irmã Sheila, já houve algum caso de melhoria no salão, sem a necessidade da intervenção direta do médium curador, mais em cima da pessoa, ou só no salão, com o evangelho, com a modificação interna? Houve casos que a pessoa melhorou? Você tem algum registro que possa, ou você ou o Fábio que possa nos relatar? Tem alguma possibilidade desses registros? Sim, lembro de algo, sim. Então, vamos lá. Quando o Edson fala que depende muito da fé, do amor, tem pessoas que vão já com propósito de partilhar do que está acontecendo ali. Inclusive, algumas não precisam nem fazer a ficha, elas são atendidas, são realizadas cirurgias no salão, enquanto no salão a cura, sim, depende muito do propósito daquela pessoa estar ali, da sua intenção. E as vibrações do salão, para a gente que já está há algum tempo, é muito perceptível quando há alguma mudança, quando precisa, vamos dizer, intensificar mais, quando há uma espécie de queda, depende muito do público que se encontra e a forma pensamento das pessoas que estão atendidas. Fábio tem um exemplo que ele cita, porque, no caso, a família dele também já passou por isso, e a pessoa diz que foi acompanhar, e ela é atendida, sem sequer dar um nome. A ação da espiritualidade, ela é contínua, e ela é muito presente, ela é muito forte na casa também, né? E nós sabemos do preparo que é dos dias que se antecipam todo esse processo, e eu fico imaginando o trabalho da espiritualidade, levar essas pessoas até lá, e às vezes com a desculpa que vão acompanhar. Houve casos de acompanhantes verem no próprio corpo até a marca da cirurgia mesmo e vir relatar para a gente aquilo que aconteceu. É algo muito, muito prazeroso, porque a gente recebe as pessoas, né, muitas, com dores terríveis, e elas saem e ficam melhores e vêm ainda compartilhar isso conosco. Então, é algo gratificante. Fábio, pode falar, é sua vez. Tá, joia. A própria espiritualidade, ela comenta que boa parte de todos os procedimentos e trabalhos ocorrem no salão. Tanto que o Dr. Xavier, que é o Dr. Evandro Chagas, ele comenta que ele faz o fechamento, né? Ele faz a parte final. Eu não sei o que significa exatamente a parte final, mas eu sei que ele disse já textualmente que a maior parte do tratamento é realizado dentro do salão, né? Existem equipes dentro do salão, recebem remédios espirituais, fluidos, e ocorre. A própria anamnese pode ocorrer no salão, através de aparelhos sofisticados que nós não conhecemos ainda e que registram, como se fosse uma tomografia portátil, registram todo o quadro. E depois isso é apresentado dentro do salão para os espíritos e as suas equipes que estão
o espírito, né, e suas equipes que estão realizando a cirurgia. Mas a boa parte acontece dentro do salão. O Edson, Sim. o seu trabalho na cabine, vamos dizer assim, ele é influenciado pela vibração do salão? Porque o Fábio uma vez me falou da questão que tem um pessoal que retira os miasmas. Esse pensamento muito turbado ou muito harmônico do salão, ele influencia dentro da sala onde você está fazendo o atendimento, ou no seu atendimento de uma forma geral, meu querido? Sim. Nós temos bastante pessoas participando aí que são conhecidas. Se quiserem, se tiver algum relato, pode deixar aí algum relato, algum depoimento, não há problema nenhum. Isso realmente vai nos auxiliar e vai estimular pessoas que estão nos ouvindo. Eu peço a vocês que podem deixar o relato, tá? Vamos lá. No campo vibratório. Então, ocorre, sim, ocorre, às vezes, de estarmos, não só o ambiente estar bastante carregado com bastante miasmas, como isso pode ocorrer com a equipe, pode ocorrer comigo. Aí o que ocorre? Ocorre que a espiritualidade, ela nos ampara, nesse caso aí, quando é no ambiente, ela nos isola. Ela nos isola para que realmente o trabalho. Eu fico dentro de uma redoma, é como se fosse uma redoma. E aí, toda a forma de pensamento, ela passa a ser devolvida, ou seja, ela bate e volta, ou seja, não vem até o meu mental, para que ocorra realmente a incorporação, que nós chamamos de incorporação, que nada mais é do que uma inteligência sobrepondo a outra de maneira bem, o que nós chamamos de pele a pele. Ou seja, as pessoas que trabalham com psicografia, principalmente no campo da psicografia mecânica ou semimecânica, elas entendem o que eu estou dizendo. Pele a pele é quando o espírito realmente está ligado, total. E, no nosso caso, a gente se entrega de maneira em que é como se pulássemos em uma piscina. Nós não olhamos se a piscina está vazia ou está cheia, ou seja, nós simplesmente pulamos, tamanha a nossa confiança. Mas, realmente, quando ocorre esse tipo de interferência, tá? O que não ocorre sempre, isso é algo raro no trabalho de cura, aí a espiritualidade, ela realmente nos isola, e isola, inclusive, os trabalhadores que estão no campo vibratório bem, ou seja, que estão vibrando para o bem, também são isolados. E isso é muito comum nos trabalhos de cura, e nesse caso aí, em que é utilizado a ectoplasmia, tá? E essas energias são captadas e vem até o médium para que o médium faça essa metamorfose. Ele vai metaformizar todinho isso, transformando isso em energia bastante sublime para que ocorra algo que é lindo demais, que é realmente o bem-estar espiritual das pessoas, com reflexo na parte física. Tá? Muito bem. Seu Fábio, uma vez o senhor me falou que tem uns trabalhadores do plano espiritual que limpavam isso aí. Como é que foi esse negócio que o senhor uma vez me falou aí do pessoal que faz os 2 caminhões de pensamento? Eu te explico, tá? Quando nós vamos dizer que vem um convite do Tavares para que nós façamos uma reunião aí na cidade de Natal. De Natal, tá? Então, em determinado dia, vamos ter a reunião em Natal. Com 48 horas ou 72 horas antes, os amigos espirituais e responsáveis pela segurança do trabalho já começam a atuar, tá? Num raio de 500 metros do recinto, tá? Ou seja, utiliza-se lanceiros, seguranças, tá? E aí é feito todo um trabalho, o que nós chamamos, tá?
a gente fala limpar miasmas, isso é um palavreado nosso. A espiritualidade simplesmente ela coloca lá a sua segurança para que não entre nenhuma forma de pensamento, porque tudo é mental. E as pessoas que lá forem não tem como impedir os frequentadores da casa e também os trabalhadores da casa. E você sabe muito bem que a espiritualidade, que está do outro lado, os contrários, eles têm uma engenharia, eles são bastante inteligentes, se não até mais. Porém, eles pegam no lado moral. Então, nós temos realmente essa segurança da espiritualidade do bem e que, através do amor e do exercício da caridade, eles fazem esse tipo de trabalho de preparação para que o médium e sua equipe, que é encarnado, e a equipe dos médicos espirituais desencarnados, possam exercer o trabalho de amor ao próximo, quer encarnado ou quer aos acompanhantes desencarnados. Mas a maioria das pessoas que nos procuram, elas são já encaminhadas por parente, por amigo, que em auxílio, pedindo para o bem daquela criatura que está em sofrimento. Ou seja, então, o nosso trabalho é um trabalho não de cura, mas um trabalho de amor ao próximo. É assim que o trabalho de espirituais. A cirurgia é de cura do espírito. Muito bem. Seu Fábio, já houve algum caso aí também pedindo a Elizabeth em que vocês perceberam que, apesar de toda essa segurança, um trevosozinho assim, disfarçado, quis entrar para atrapalhar o salão, atrapalhar a reunião? Já houve algum caso desse? Como é que ali na hora, no impacto, você falando e tentando resolver essas problemas? Já houve algum caso dentro dessa possibilidade, meu querido? Existe sim, porque é só você dar brecha que realmente existe a penetração. Nós já tivemos dentro do próprio salão cirúrgico, mas aí a espiritualidade lida com isso, né? E eles resolvem o problema. E no salão, de vez em quando, nós temos que cuidar de alguém que estrebucha, que estrebucha lá no salão, porque na realidade acabou ficando envolvido por pensamentos, às vezes está desesperado, às vezes está naquela situação tão complicada, né, do próprio desespero, e acaba dando guarida. E tem outra coisa, nós também acabamos recebendo pessoas que têm mediunidade que não está educada, né? Pessoas até que têm problemas em função da própria mediunidade que não é educada. Então, isso acontece com bastante frequência. E, na realidade, a espiritualidade permite que essas coisas aconteçam para o nosso aprendizado, para que a gente aprenda a lidar com isso, as pessoas aprendam e percebam da importância da vigilância, da oração, né? Eu sempre digo, né? Está tudo sob controle, mas o mestre sempre ele procura ensinar os alunos, né? Então, isso acontece com, não digo que seja com frequência, mas já aconteceu várias vezes, e com a permissão, na realidade, para o nosso aprendizado e nosso crescimento, né? Tanto de quem passou pelo problema, como quem tem que lidar com o problema. Muito bem. O Edson pediu aí, nós temos aí a Cíntia com C, não é aqui de Natal, e eu queria que você lesse aí, por favor, meu amigo Edson. Coronado, né, a Cíntia? Você quer que o Fábio ou o Edson leia? Não, você, Fábio, leia e o Edson comenta. Tudo bem, Cíntia? Ela diz o seguinte: uma das cirurgias espirituais que fiz me deixou com uma marca no local por 2 dias. Trabalho maravilhoso. Aí não vale, né, Cíntia? Aí eu fico feliz, tá? Principalmente com o resultado, porque se você está dizendo que o trabalho foi maravilhoso, é porque você teve sucesso. Mas nós sempre recebemos aquilo que merecemos. Então chegou o dia de você saborear a sua fruta através da bênção, da bênção de Deus e também tendo o seu anjo guardião como o seu guia e condutor para participar desse nosso trabalho de amor para com o próximo.
Muito bem. A Rosa, leia aí, Fábio, por favor. Liga o microfone, Fábio. Sempre é Rosa Souza, também, lembranças, Rosa. Sempre que fui ao irmã Sheila, procuro manter o pensamento elevado para receber as bênçãos que se faz presente no local e também auxiliar a vibração do salão. Desde já, eu agradeço. Obrigado. Isso é muito importante. Isso é muito importante quando nós estamos num local, num templo, tá? Então, nós devemos utilizar do silêncio, tá? E esquecermos o nosso dia a dia e vibrarmos naquele instante algo de bom e de evolutivo, principalmente para o próximo, porque assim eu fazendo, o beneficiado, em primeiro lugar, será nós, com toda certeza. Obrigado, Rosa. Agora é a vez da Xuxa. A Xuxa. Luciene, eu mesmo já fui várias vezes e senti já no salão o tratamento sendo feito e que trouxe ótimos resultados até hoje. E já levei outras pessoas para serem atendidas e também percebi elas sendo ajudadas já no salão. Todas as vezes que fui, foi maravilhoso, as energias e o bem-estar que senti, e algo que sempre tive fé, e com certeza isso me ajudou muito. Gratidão sempre ao Edson e a todos os voluntários do Recanto. Saudades de todos, saudades nossas também. Muito obrigado, Tavares. A Xuxa, nós chamamos ela de Xuxa porque ela é a sósia oficial no Brasil da Xuxa Meneghel, tá? E já passou em vários programas de televisão aí, e é uma amiga maravilhosa, e eu fico muito feliz, e eu posso dizer para você, Xuxa, eu te amo. Beijo. Trazer para cá. Nós temos agora uma pergunta que chegou do Cadeira Cativa aqui. Júnior, conheço um caso de um amigo que teve câncer e que apenas ouvindo pela rádio espírita, preces e irradiações ficou melhor. Isto é possível e por quê? Júnior de Nova Parnamirim. É possível, é possível. É possível porque, vamos analisar, tá? A comunicação. Como que ocorre a nossa comunicação? A nossa comunicação ela não ocorre pela palavra, ela ocorre pelo mental. Então, é possível, naquele instante, a pessoa estar receptiva e, do outro lado, alguém está falando, só que junto, primeiro vai a projeção mental para depois chegar a palavra. Então, é possível melhorarmos. Isso é muito possível. Isso não é religião, é possível, tá? Estamos aqui com uma pergunta que acabou de chegar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Bárbara de Cerro Corá, é um município aqui. Nessas cirurgias espirituais, tem condições de se fazer regressão de memória a vidas passadas para melhoras das doenças presentes? Já houve alguma regressão de memória? Até estou querendo saber nisso, né, também já. Bárbara, o que ocorre é o seguinte: durante o transe mediúnico, onde nós estamos incorporados e o médico espiritual está fazendo as cirurgias espirituais, ocorre em casos excepcionais, para não dizer excepcionais, excepcionalíssimo, do espírito relatar para aquela pessoa o que ocorreu em vidas pregressas. Repito, de maneira excepcionalíssima. Mas, geralmente, quando ele faz isso, é para transmitir ensinamentos, não só para aquela pessoa, como para todo o grupo
que está ali no recinto. Às vezes, no recinto, onde é feita a cirurgia, temos aproximadamente ou até 100 pessoas. Então, alguém pode estar merecendo ou necessitando de receber tal ensinamento. Mas, terapia de vidas passadas, nós não utilizamos no nosso trabalho de curas e cirurgias espirituais. Isso aí é coisa para psicanalista, tá? E nós não utilizamos esse tipo de o que eu vou de terapia, vamos dizer assim, para ser educado, tipo de terapia, tá? Então nós não utilizamos, nós deixamos tudo para os espíritos. Beth, eu quero que você fale alguma coisa, meu amor. Estava aqui Um pedido seu é prestando uma ordem. atenção, Edson. Vamos lá. Quando você falou do salão, as coisas que acontecem, é um pouco de cada coisa. O Fábio foi bem claro, mas também tem que deixar claro que a pessoa é assistida, ela, em alguns casos, é retirada, levada para uma sala com Nós temos um trabalho de orientação espiritual e tudo é explicado a ela. E muitas pessoas, elas nem sabem a respeito da mediunidade. Sabe qual é a resposta delas? Nossa, então eu não sou louco quando você fala que é um problema espiritual, quando enfim, uma questão de mediunidade. Elas começam a chorar, parece que abriu um mundo à sua frente, e aí elas relatam que já foram em médicos, que já foram em psicólogos, que já foram em uma série de lugares, que a família também nunca soube lidar com isso, e agradecidas, elas choram, nossa, então eu sou normal, então isso existe. Então, a gama de situações, ela é muito grande dentro da casa. E algumas pessoas passam mal por pura e simplesmente ansiedade mesmo, medo, porque desconhecem o que acontece lá, né? E o Edson falando agora sobre essa questão aí do tratamento, de que a gente não utiliza realmente tratamento de vida passada, essa terapia, mas em alguns casos, e de forma assim, bem simples, o doutor nos passa essa questão. Teve o caso de uma criança que ela não deixava os pais dormir, ela já estava com 4 anos de idade. Ela gritava, ela estava no ambiente, de repente ela olhava para o lado, inclusive lá dentro do salão. Ela gritava, ela escalava aquele pai e aquela mãe que já estavam assim, cansadíssimos, porque eles revezavam para dormir. E aí eu levei o pai e a criança até próximo do Edson. Ele não estava mediunizado ainda, mas é óbvio que já estava ali próximo a ele os mentores dentro da casa, né? E naquela ocasião, o mentor explicou ao pai o problema daquele menino. Aquela criança, ela tinha algumas memórias e ela fugia, enfim, de alguns perseguidores do plano espiritual, mas ela não sabia explicar, ela era muito pequenininha. E aquilo, segundo o doutor, em palavras mais simples, né, foi bloqueado naquele instante para ela crescer como uma criança normal, uma criança ativa como todo outro qualquer. E o caso da mediunidade mais tarde, se retornar, já vai ter maturidade, já vai ter um pouco mais de conhecimento para lidar com isso. E esses pais, eles voltaram, eles estavam tão esgotados, e eles voltaram, agradeceram e falaram que a partir daquele dia aquela criança dormia bem, não gritava mais, não chorava mais, pôde ir para a escola normalmente. Foi uma história muito marcante para mim, tamanho desespero daquela família. E tem uma coisa também, né? Eles se propuseram a compreender, a fazer evangelho, a participar de tudo que envolve esse processo de cura espiritual. Isso chama-se reforma íntima, né? Com conhecimento. Então, a família abraçou aquela causa. E várias outras crianças. Teve uma fase que acontecia com muitas crianças de forma diferente, problemas diferentes, e que a família não sabia lidar com isso. E naquela ocasião, o doutor falou dessas memórias que esse menino tinha de outras vidas. Mas não foi uma terapia, foi um esclarecimento para aquela família, para o grupo e para auxiliar nós também na condição de orientadores, né? Tem um grupo, eu faço parte dele, é uma equipe muito boa e que as pessoas saem esclarecidas. Sabe aquela história que eu pego muito? É assim, alguém disse que eu sou médium e alguém disse que eu tenho que desenvolver. Eu fico, meu Deus, quem disse? Onde? Desenvolver o quê? Com quem? Eles chegam ali assim sem saber o que fazer. E na conversa,
algumas vezes existe mesmo a questão da mediunidade, e outras não, outras é curiosidade mesmo, impressões que a pessoa tem. E conforme eles vão participando dos cursos, estudando, sendo orientados e aderem mesmo ao Evangelho no sentido do melhor para a sua vida, as coisas vão se dissipando. Isso é muito interessante, nós somos treinados na prática ali, né? E é muito legal a disposição que a equipe tem para isso, que o grupo tem para isso, e que as pessoas têm um olhar diferente para que tenham uma vida mais tranquila. Isso é muito legal. Aquilo que Kardec disse, né? Vamos nos instruir e depois compartilhar essa instrução com quem precisa. Então, acontece muito também casos dessa forma. E como nós não temos um grupo de colegiado, foi estipulado, conversado com a espiritualidade, que nós temos aí acesso, nós somos privilegiados, né? Nós temos acesso direto aí aos mentores e guias da casa através da mediunidade do Edson, onde eles nos esclarecem, e tem o Edson e os mentores, né? Então, o doutor dá, assim, uma clareza para a gente auxiliar as pessoas a ter uma vida um pouco melhor. E é gratificante mesmo isso. Muito bem. Eu ia fazer uma pergunta a vocês dois agora, os dois. Eu ia perguntar assim, como é que vocês chegaram a casa, né? Como é que vocês chegaram aí o recanto? Mas chegou uma pergunta aqui muito interessante, que tem a ver com o que você estava falando em relação à criança. Deixa eu ver aqui, é Jaime de Picos, Piauí. Pode haver cirurgias espirituais intrauterinas, meu amigo Edson? Pode, inclusive no programa passado, tá? O Fábio, eu até comentei que teve um caso que está no livro Medicina do Além, em que nós recebemos um pedido, uma solicitação de um médico, de uma médica, e o marido era cirurgião dentista. E eu não conheço, o Fábio não conhece, ninguém do Recanto de Luz e Mancheira conhece. Esse foi um pedido de um senhor da cidade, agora, próximo de Poços de Caldas, acho que o Fábio se lembra. E só que essa pessoa morava na cidade de Americana, no interior de São Paulo. E aí, essa criança ela estava com o cordão umbilical com 2 voltas no pescoço e já estava já em fase de pré-óbito. E aí a equipe espiritual foi lá, fez a cirurgia, e a criança ela teve um sério problema. Aí depois ela teve um segundo pedido, que ela tinha cálculo renal, o rim estava parando, e aí os médicos espirituais fizeram a cirurgia infrauterina. Inclusive, isso aí está no livro, vou mostrar o título do livro, está aqui, ó. Vocês podem adquirir o livro Medicina do Além, um presente de Jesus para a humanidade. Esse fato é um fato comprovado cientificamente e que consta a declaração desse casal de médicos e está registrado em cartório, ou seja, é algo que não teve a participação presencial nem minha e nem do Fábio e nem de ninguém que me auxilia no Recanto de Luz de Mancheira ou em nenhum trabalho em que nós fizemos presencial. Isso é um fato inédito que consta no livro. Muito bem, seu Fábio. O senhor... Aí eu vou agora... Quer falar alguma coisa, meu amigo, em relação a isso que o Edson comentou, Fábio? Não, foi através de um amigo, acho que era de Pouso Alegre, que depois ele, inclusive, desencarnou alguns anos depois, e tudo veio através dele. Nós nem chegamos a conhecer o casal e a criança, e ele é que trazia e levava as informações, né? E foi exatamente o que essa memória fantástica tem, que é o Edson, sei como é que consegue lembrar todo o detalhe, contou exatamente dessa forma, né?
Muito bem, já que o senhor falou de memória e detalhe, eu vou lhe fazer uma pergunta, senhor e a dona Elizabeth. Como foi que os senhores chegaram à casa que hoje trabalham? Uma vez eu fiz essa pergunta para uma pessoa, o que foi que lhe trouxe a casa? Disse, foi minhas pernas mesmo, foi eu vim andando. Eu não perguntei isso, mas vamos começar. Como eu fui educado por uma velha geração italiana, as damas primeiro. Lógico, não tem nem. Não Ah, tem nem obrigada, e, olha, Fábio. e falar mal do Brasil na frente do pai do meu amigo, apanha. Então, vamos lá. Tem algum tempinho que eu acompanho o Edson nesse trabalho. Esse ano acho que vai fazer 23 anos. Então, há 23 anos atrás, em outra casa, chamava-se Caminho da Luz. Essa casa ainda existe, está aqui em Ribeirão Pires. E eu fui à procura de ajuda por causa da minha filha. Minha filha tinha 3 anos, algo assim, e desmaiou, ficou toda roxa, eu quase perdi e não voltava de jeito nenhum. Foi um dia que eu morava já em Ribeirão e apareceu uma prima que benzia em casa. Benzeu a menina, não sei o quê, a menina falou, ó, leva para o hospital porque eu acho que não tem jeito. E eu olhando ela, e aí eu fui buscar ajuda. Aí voltou, a criança desceu da mesa, começou a brincar e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu soube do centro, fui lá eu buscar ajuda para saber o que havia acontecido com a menina, tinha problemas. E fui muito bem atendida pelo seu Ibrahim, quem participou do Caminho da Luz conhece, amigo nosso, fundador da casa junto com o Edson e outros poucos aqui em Ribeirão Pires. E aí eu descobri que a menina não tinha problema, eu tinha problema, era o chamamento para que eu conhecesse a doutrina espírita. Eu não era espírita. Ah, tem um detalhe, né, que eu descobri nas nossas conversas. O Fábio foi coroinha, o Edson foi coroinha, eu fui anjo de procissão e fui filha de Maria da Igreja Católica. Eu falei, caramba, olha o que a espiritualidade faz com a gente. E aí sou Ibrahim, conversa vai, conversa vem, e eu descubro, assim, do nada, que a menina não tinha problema nenhum. Então, fui. Aí ali eu iniciei. Gostei da casa, gostei da recepção, gostei do tratamento. E depois eu descobri que naquela casa havia esse processo de curas e cirurgias espirituais. E um dia eu fui participar, ver como funciona. E estou lá até hoje. Algo muito bonito mesmo. Fábio? Entreguei você. Na verdade, eu não fui com minhas pernas, eu fui com o carro, porque eu morava em São Paulo, tive que ir com o carro, e foi por um problema de saúde. E como minha família mora em Ribeirão, como continua morando em Ribeirão, agora eu também estou em Ribeirão, um dos meus irmãos falou, mas por que você não faz uma cura, não vai até o centro num sábado para fazer uma cura para resolver teu problema? E eu fui, e eu fiquei tão fascinado com o trabalho, eu propriamente dito, para ser muito sincero para vocês, eu nem sei o que eu tinha, e eu só sei que passou. Então, eu imagino que tenha sido uma depressão severa e que estava causando alguns distúrbios físicos. Mas ela passou instantaneamente. Mas eu fiquei tão fascinado com o trabalho, obviamente que foi chamamento, né? Óbvio que foi chamamento, foi a maneira de me levar para Ribeirão e me levar para esse trabalho, que eu comecei a voltar. Eu já não tinha mais nada, tinha recebido alta e eu voltava. E eu lembro que ficava lá no fundo do salão, falei, vou tentar fazer alguma coisa útil, né? Ou seja, retribuir o que eu recebi. E eu ficava vibrando, mas eu nem sabia o que era vibrar, mas eu ficava vibrando para ajudar os trabalhos. Até um dia que o Elifas, o grande Elifas, né, um escritor, um cara que conhece um bocado a doutrina, ele chegou para mim, ele estava perturbado porque a mesa não estava composta, a mesa dos evangelizadores, né? E ele pegou, me catou e falou assim, vem você fazer o evangelho. Falei, pô, mas eu não conhecia ele e nunca tinha feito, né? E foi assim que eu fui parar na mesa. Mas tudo isso por culpa da Beth, e eu agora vou fazer testemunho aqui, porque quando eu comecei a participar do trabalho, eu falei, eu preciso estudar.
Aí fui participar do curso da Beth, que não lembro se era uma quinta-feira à noite, acho que era quinta-feira à noite, e essa senhora, ela pediu que nós escrevêssemos um bilhetinho que ela ia colocar numa caixa, e essa caixa ia ser aberta no final do curso. E eu escrevi o que eu queria, e era para escrever o que cada um queria do curso, né? Eu escrevi e coloquei na caixinha. Se arrependimento matasse, eu teria morrido fulminado, porque em 6 meses, olha, eu não consegui terminar o curso, eu fui parar na mesa, da mesa fui parar para fazer o evangelho, de lá na desobsessão. 6 meses depois eu estava dando, inclusive, aula, ajudando como assistente no curso de educação mediúnica. Eu não lembro o nome da senhora, mas eu estava ajudando como assistente. Ah, oi? Quem diria, Fábio? Fábio foi meu aluno. E aí, quando ela abriu... Desculpe, fala, Beth. Não. Era uma atividade que eu fazia no primeiro dia de aula e que nós só com as nossas intenções do que a gente esperava e que nós só leríamos no último dia de aula. Como o Fábio parou o curso por motivos de trabalho, enfim, eu liguei para ele e perguntei se eu poderia ler. Depois eu acho que eu entreguei, não sei. Eu acho que ele tinha que ficar arrependido mesmo, porque ele pediu tanto para trabalhar. Olha como é que ele está hoje. Muito bom. Desculpe interromper. Muito bem, seu Edson. Olhe bem, mas eu recebi aqui agora uma informação do plano espiritual. Um foi continuar. Coroinha. Um foi coroinha, não é isso? Os dois. 2 coroinha e um outro filha de Maria. Vão reencarnar tudo na Igreja Católica na próxima encarnação, para continuar a missão. Meu amigo, tem aqui uma mensagem muito grande que eu gostaria que você lesse. É da nossa irmã Vera Lúcia Castro, por favor. A Verinha. Sou eternamente grata à espiritualidade, a este trabalho tão lindo e ao Edson. Sou voluntária da casa, tive câncer de mama e recentemente um AVC isquêmico. Fiquei paralisada do pescoço para baixo. Graças a este trabalho maravilhoso, recuperei minha fala, estou andando, dirigindo e voltei até a trabalhar. Estou aguardando a retomada dos trabalhos e estarei lá com certeza. Obrigado por tudo. É isso aí, Vera. Em breve, se Deus quiser, tá? Nós devemos retomar inicialmente com os trabalhos à distância, porque hoje eu gostaria que as pessoas entendessem que nós não estamos efetuando os trabalhos espirituais, mesmo à distância, porque nós estamos sendo impedidos pelas autoridades governamentais, quer no campo federal, estadual e municipal. E o nosso trabalho, nós temos que ter bastante juízo e responsabilidade. Por quê? Porque o nosso trabalho ele traz muita gente. Então, se soltarmos o comentário, estamos atendendo, nós podemos ter problema. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos aguardar a orientação da espiritualidade, sempre há tempo, tá? Eu sei que isso nos faz falta, porque só live já está enchendo o saco, porque, Tavares, é todo dia live, isso já está enchendo o saco do povo já, tá? O povo está doidinho. Olha, eu não faço live, eu faço living. Eu não sei de onde é que você tirou esse live. Meu negócio, quando eu boto aqui, só dá living. Eu não sei de onde é que você tirou esse live, não, mas tudo bem. Só dá living. Mas o pessoal tá doidinho por sempre tomar um passo, contar umas piadas, fazer um fuxiquinho, essas coisas que faz bem pro coração, né? Alegria, para ter motivação. O pessoal hoje, a maioria está triste, Tavares, está todo mundo meio depressivo. O pessoal está meio pineal, tá, não tá, Tavares? Meu amigo, eu não sei, mas eu fiz uma viagem agora, aqui, a uns 100 quilômetros aqui de Natal,
Fábio falou em depressão, fiquei preocupado, porque eu vi na pista com depressão. Eu digo, até a pista tá com depressão. Eu digo, meu amigo, o negócio tá pegando. É quem tem Mas que rir, meu amigo, sabe por quê? Mas um abraço para a Vera. A Vera, olha, Ah, só para você ter uma noção, a particularidade da Vera. A Vera trabalhava em 2 empregos, só tinha 4 horas de descanso por noite e era responsável por responder, tá? Todas as cartas psicografadas pela espiritualidade do trabalho à distância que vinha do Brasil e do exterior. E ela fazia isso dormindo, ah. porque 4 horas não dá para descansar, e ela fazia isso. Tá? Então, eu só tenho que agradecer a Vera e também aos demais que fazem outras atividades. Tá? Muito bem. Tá aí a pergunta do. Onde é que está o nome do homem? Milton de Apodi. Apodi é um município aqui no Alto Oeste. Quando fiz minha primeira cirurgias espiritual, nos anos 80, tinha álcool, algodão, instrumento curativo e muito mais. Ano passado voltei a fazer e não tinha nada disso. Por quê? Milton de Apodi. Olha, no meu caso, ainda tem. Tá? Eu É. ainda estou na década de 80. Eu comecei em 81, público, tá? A partir de 85, público, mas eu comecei fazendo cirurgia e psicografia concomitantemente por 4 anos seguidos. Então, eu tenho 39 anos de atividade com cirurgia, mas pública só cirurgia, 35 anos. E nós ainda utilizamos ainda o algodãozinho, o alquinho, um esparadrapozinho. Mas sabe por quê? Nada disso é necessário para a espiritualidade. Hum. Mas as pessoas ainda necessitam, tá? Necessitam do toque, as pessoas necessitam do curativismo para saber que passaram por uma cirurgia. Ainda há essa necessidade. Mas eu louvo e acho que o nosso querido irmão, o local que ele está indo, com toda certeza, já passou por isso. Então, lá nesse recinto, creio eu que as pessoas já superaram essa pequena deficiência que nós ainda temos na maioria das curas com médios de efeitos físicos no Brasil. Pronto. Nós estamos aqui para passar as perguntas e logo em seguida chegou uma, quase que um complemento dessa primeira. Ele não botou aqui o nome, infelizmente. Realmente, como o Milton falou, agora é só com imposição de mãos. Foi a nossa fé que aumentou ou o serviço que melhorou? Mas ele não se identificou, você responde se quiser. Tranquilo, a gente responde todas as perguntas. Hoje nós fazemos as nossas cirurgias, a média de 90% é com imposição de mãos. Tá? A gente impõe as mãos e a cirurgia ela brota no corpo físico, devido ao efeito físico do qual nós temos esse presente de Deus. Ou seja, continua igual. Aí vai aparecer a cirurgia lá, um pequeno risquinho na pele, mesmo sem o médico tocar. Inclusive, Tavares, eu passei para você, tá? Um programa de televisão e aparece aí que, se você quiser colocar em alguma oportunidade, cirurgia sem o toque do médium. Do Tá? médio. E você Isso mandando passou... filmar, pode filmar, eu vi. Amigo, pensando que eu não vejo. Então, evoluiu, mas isso só ocorre, no nosso caso, ocorre e aparece a cirurgia feita, reflete no corpo físico. Tá bom, meu irmão? Muito bem. Obrigado pela pergunta. Fábio e minha amiga Elizabeth e Edson, enquanto você estava falando aí, eu me lembrei de uma coisa fantástica, que eu já fui médico de cura. Quando eu era menino, fui médico de cura, fiz uma cura, cheguei a fazer uma cura só. Brincávamos eu e um amigo,
final de tarde, a gente querendo brincar, e ele deu uma topada, e o dedão, assim, do dedão, a unha subiu, o sangue correu fora, ele queria ir embora. Se ele fosse embora, acabava a brincadeira. Eu não contei conversa, cuspi na ferida e joguei areia, o sangue estancou na hora. Vamos continuar, e pronto. Se eu tivesse continuado, eu estava hoje com um médico de cura. Mas fiquei com medo. Quando eu cheguei em casa, a mamãe disse, menino, você é doido, vai dar teto no menino, chega, e foi lá, foi lá na casa do menino para limpar o dedo e tudo mais. Mas vamos lá. Tem pergunta aqui que eu gostaria de ter feito. Aí a menina já fez, ó. A Lúcia da Cidade da Esperança. Nossos animais de estimação, um gatinho, um cachorrinho, um porquinho, eu estou botando aí já do meu, uma vaquinha, podem fazer consultas ou cirurgias espirituais? Eu recebo tanto pedido. Nossa, o que tem de gente que chega perto de mim e fala, ô, seu Edson, eu estou com um gatinho, eu estou com um cachorrinho. Aí eu pego e simplesmente olho para o alto, me concentro, pergunto para os espíritos e eles falam, pega o endereço que nós vamos olhar o cachorrinho. Assim, tranquilo. O pessoal aqui foi... A espiritualidade, o trabalho deles é um trabalho de amor, meu irmão. Tá? E é aquela coisa, quando você quer adoçar um pai, agrade um filho. E os nossos animais de estimação é mais ou menos isso. E a espiritualidade faz isso e faz com muito carinho. Com carinho. E aí, seu Fábio, o senhor tem algum animalzinho de estimação, dona Elizabeth? Tenho uma cachorrinha danada aqui, só por Deus, viu? Acho que ela é bipolar. É bipolar? Seu Fábio, o senhor tem não, né? Ela é terrível. Eu já tive muitos, mas agora, por causa das viagens e tanta coisa, seria até judiação tê-los, né? Mas eu cheguei a ter 11 passarinhos, 4 cachorros, 3 gatos, uma tartaruga e um coelho. É um zoológico, meu amigo. Você mudou de profissão, isso sim. Você não fez, não. Você mudou foi de profissão. Você é palestrante espírita e escritor. Eu, por enquanto, tenho 3 gatinhos. A minha duquesa, que é a rainha, a dona do lar, né? Pandora, e agora chegou Baguera. Pretinho, lindo, a coisa mais bonita do mundo. Brabo que só o Baguera do desenho animado. Mas falar em animais, chegou uma pergunta aqui justamente com relação aos nossos companheiros, né? Eu creio que seja os bichos, né? E assistir reunião espírita, tomar passe, água, também pode. Carlos de Nazaré. Eu acho que é em relação aos bichinhos, né? Aos gatinhos, cachorro. E se não tiver também, Tavares, se não tiver correlação com os animais, tá? E se for só com os humanos, rapaz, água todo mundo toma. Se não tomar, olha, vai ficar ressequido. Pode, tudo pode. Você veja bem, o que não pode no centro espírita, e as pessoas fazem muito no centro espírita ou em qualquer templo, tá? Sabe o que é? Olhar de rabo de olho para a moça bonita. Tá? E eu já fiz isso quando eu era jovem. Hoje eu não faço mais porque eu já estou um pouco maduro. Tá? Mas eu tenho certeza, Tavares, que você também já fez isso, Tavares. Muito, meu amigo, não só de rabo de olho, foi de olho e tudo, não foi só um rabo, não, foi 2 olhos. Olha, agora, olhe bem, quando o nosso irmão Alamar esteve aqui em Natal, e proporcionou toda essa possibilidade de nós estarmos hoje aqui, devemos a ele, ele nos falou que uma casa espírita que ele frequentava, não sei se no Rio ou em São Paulo, quando eu vi essa pergunta aqui, eu me lembrei logo do Alamar, mas eu digo, eu vou deixar o Edson responder, e se o Fábio quer fazer alguma coisa, caso contrário, eu vou colocar. Ele falou de uma casa espírita que tinha um dia na semana em que as pessoas levavam os animaizinhos. Ele até propôs que isso fosse implantado aqui. Não sei se vocês sabem ainda essa possibilidade, que tem um dia na semana em que havia uma reunião específica, e ele disse, olha, e a vaquinha, e a bezerrinho, e a porquinho, certo? Todos os animais de estimação, e ele diz, olha, um negócio impressionante, ficam todos
quietinho. Porque a gente vai pensar que tá lá os bichos, né, pela sensibilidade que eles têm, ficarem, né, em pandemônio. Mas não, ficavam todos quietinhos. Olha, Elizabeth, leve a sua cachorrinha para uma desobsessão. Aí, no instante, toma. Aí fica Imagina, boa. ela come tudo aquelas cadeiras, morde todo mundo. O que não tem de Mas tamanho você. tem de braveza. Alguém de vocês sabe desse trabalho que o Alamar fazia? Não, eu Tem sei, eu alguma sei, eu sei, inclusive o Alamar, ele participou conosco muitas vezes, inúmeras vezes, no nosso programa radiofônico na Rádio Mundial, o programa Curas e Cirurgias Espirituais, e lá nós falávamos muito a respeito dessa casa que fazia o tratamento com os animais. Ela chama-se ASAMA. a Sama? Aqui em São Paulo. Hoje, já está tendo vários núcleos da ASAMA, inclusive na cidade de Jacareí. Agora, o Fábio, inclusive, já tem tido contato com e conhece muitas pessoas de Jacareí, que o Fábio dá muita palestra no interior, aqui no Vale do Paraíba. Então, isso nasceu tudo com a ASAMA. E o Alamar falava, nós falávamos muito no programa Curas e Cirurgias Espirituais, que era um programa do Recanto de Luz e Irmã Sheila para a divulgação das obras assistenciais e do trabalho de curas espirituais do Recanto de Luz e Irmã Sheila. Muito bem. Fábio, o Edson, se vocês puderem, por gentileza, me passar o contato da Sama, eu gostaria de manter um contato com ele para fazer um programa, que é algo que, quando a Alamar falou, me interessa muito em conhecer e, quem sabe, poder até implantar aqui. Mas, Fábio, eu vou passar agora uma pergunta aqui do Face, da Rosa, para você ler para o nosso irmão Edson. É uma verdadeira pergunta. Veja aí, querido. Edson, querido, fale um pouco sobre o sono que acomete as pessoas no salão, pois tenho dificuldade para dormir, não durmo sentada nem no claro, menos ainda se tiver barulho, mas lá no Sheila acabo dormindo. Você veja bem, o que ocorre? Ocorre que durante o transe mediúnico, tá? No momento em que o mentor espiritual ele está, o médium ele está tocado pela inteligência e pela energia, não só do espírito que está em atividade, o que ocorre? Ocorre que no recinto é feita uma redoma, e nesse recinto é feita uma redoma. E tem, inclusive, uma abóboda, ou seja, uma redoma com uma abóboda. E aí, os amigos espirituais, eles passam dentro do salão, tá? Onde estão as pessoas, e eles vão impondo as mãos e vão equilibrando a energia do recinto. Então, as pessoas mais sensíveis, elas chegam entrar em sono profundo. Opa, você viu? Chegou um espírito de luz aqui, viu? Deixa eu ver. Olha aí. Chegou um espírito de luz aqui. Eu não falei, meu amigo. Minha mediunidade de evidência não esquece. Isso aí é das altas hierarquias, meu amigo, de planetas ditosos para cima. Tavares, Oi. é de luz, só que tem uma coisa, hein? É meio negro no temperamento, tá? Não, realmente, meu amigo. Não tem a menor sombra de dúvida, né, meu amigo? Entendeu? Mas então, Porque todos estão assim. isso ocorre no nosso trabalho, e também deve ocorrer em outros. É muito comum, por quê? Porque a pessoa, ela realmente entra mais ou menos em alfa, relaxa, e aí, quando você ouve coisa boa e a energia é boa, as pessoas elas ficam totalmente relaxadas e vai até o sono. Mas, Edson, aproveitando essa pergunta deixa eu ver como foi a pessoa que colocou, foi a Rosa. Mas esse sono também, ele pode ser provocado pelo o obsessor, para que a pessoa não escute o evangelho, para que ela durma nessa questão, ou isso não tem nenhuma ligação? Eu posso lhe afirmar, tá, que no trabalho de cura,
até hoje, com 35 anos de atendimento, olha, eu vou repetir, 35 anos de atendimento público, com mais de 1 milhão de atendimentos de pessoas, até hoje, eu não posso dizer, até ontem, tá? Nós nunca tivemos um trabalho de incorporação em nosso trabalho. Então, se tem uma coisa que não tem possibilidade, é espírito ruim fazer isso, tá? Ele não entra, não passa pela segurança espiritual. Certo, então não tem essa possibilidade, não é isso? Não. Muito bem, deixa eu botar aqui que tem algumas pessoas que mandaram mensagem, chegou agora enquanto você falava. Não, é só o Pérez, só a menina, a Célia, né? Manda só beijinhos, só abraços. Tá chegando aqui uma pergunta, deixa eu transferir aqui. Eita, danado, meti a mão aqui, eu não era. Deixa eu só transferir a pergunta aqui do WhatsApp para cá. Pronto. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Júlia da Cidade Alta. As cirurgias espirituais necessitam antes do trabalho de desobsessão? Você veja bem, é muito comum, tá? E tem casas que tem isso com objetivo. As pessoas passarem pela desobsessão, começa pela orientação, pelo encaminhamento, passa pela desobsessão. Ou seja, isso é regra em algumas casas, tá? Algumas casas. Eu creio que, inclusive, aí no Rio Grande do Norte, se não me engano, parece que existe esse tipo de organização. No nosso caso, como nós atendemos público variado de várias cidades do Brasil, e as pessoas vêm de excursão, carros, de outros estados, então as pessoas elas vêm direto, sem marcação. Então, nesse caso aí, no nosso tipo de trabalho, essa desobsessão ela é feita pela espiritualidade que compõe o trabalho espiritual no recinto. Agora, se necessário for, depois as pessoas continuam a posterior com o trabalho de desobsessão, o que é muito importante. A desobsessão é um dos trabalhos mais riquíssimos dentro de uma casa cristã espírita. Muito bem. Tem aqui mais uma pergunta que chegou. Deixa eu botar aqui. Jonas, Centro, deve ser aqui o Centro Natal. As cirurgias espirituais podem ser feitas nos espíritos desencarnados? Você veja bem. Nesse momento acho que ele está perguntando no momento da reunião na tua casa, né? Vamos dizer assim. Creio eu. Você veja bem, quando se fala em cirurgias espirituais, tá? A palavra cirurgias espirituais, obviamente que não pode ser feito em espírito desencarnado. Por quê? Porque o espírito desencarnado, ele já não está mais com a veste física. O que pode ser feito, tá? É só você ler a obra de André Luiz, que ele deixa muito bem claro no livro Os Mensageiros, em que os espíritos são recolhidos e encaminhados para as colônias de refazimento, e lá passam pelo passe, passam pelo sono, nós chamamos de reflexões profundas, aí depois desperta em equilíbrio. Aí nós vamos a palavra de cirurgia espiritual, mas pura e consciência espiritual, quando ele retorna ou quando ele retoma a sua consciência pós-mortem. Muito bem. Maravilha, deixa eu voltar aqui. Chega, Jesus, eu saí e não consigo mais entrar. Fábio, cadê você, Fábio? Temos aqui. Estou aqui. Para você ler agora, ó.
Amigo, leia. Caros irmãos, gostaria de informar a vocês que nosso irmão Jadir de Oliveira, com Covid internado na UTI de Ribeirão Pires, deu uma melhorada, que para mim é uma grande melhora. A hemodiálise está dando certo, graças ao Pai Maior e nossos médicos espirituais. Gratidão a todos. Esse caso é um caso Pois não. em que no programa anterior a moça pediu para que nós pedíssemos para a espiritualidade para interceder junto ao nosso querido irmão. Me lembro. Então, esse é um caso, e eu fico feliz que ele esteja melhorando e torço para que o rim se estabilize e que ele, em breve, esteja conosco. É o que eu desejo de coração. Temos aqui uma pergunta que acabou de chegar. Deixa eu tirar essa daqui. Peraí, deixa eu ir para cá. Aqui tem que tirar. O negócio hoje aqui tá... Freitas, eu acho, de Afogados. Se for Afogado, é Recife, Pernambuco. E os partos espirituais são feitos nos espíritos mulheres desencarnadas, não desencarnadas. Sabe alguma coisa? Repete, os partos... eu acho que é isso. Os partos espirituais são feitos nos espíritos mulheres desencarnadas. Sabe alguma coisa, Freitas de Afogados? Você veja bem. É uma pergunta dúbia, tá? É uma pergunta dúbia que eu só posso dar resposta dúbia. Para começar, espírito desencarnado, tá? Nessa esfera aqui, eles não têm feto. Tá? Não tem feto. Até a quinta dimensão não tem feto. A não ser que nós saiamos da doutrina espírita e vamos para Ramatiz, na vida no planeta Marte, onde Ramatiz ele deixa claro que lá sim espíritos são recebidos e, inclusive, ocorre o coito, que seria o coito que é feito aqui na Terra, só a nível de comparação, através do umbigo, e que esses espíritos são recebidos e lá nascem, lá sim tem o parto, aqui não tem. Então, é uma pergunta meio dúbia, tá? Então, só relatando que nós não temos o espírito encarnado. O Edson, ele completa aqui, ele diz, são mulheres que morreram de parto. Então, tá. Então, deve ser isso. Pessoas, mulheres, lógico, né? Pessoas que morreram de parto e que tiveram algum drama e é feito esse parto a nível espiritual para que ela possa... acho que deve ser em relação a isso, que inclusive é feito aqui em Natal e em algumas casas, inclusive na nossa também. Ah, sim. Isso sim. Tanto é que o próprio feto ele é retirado ainda geralmente com a mãe, tá? No recinto, tá? No recinto já é retirado o feto. E tanto é que é muito comum nós termos, às vezes, o velório, né? Da mãe e o caixãozinho do lado, que é o caixão do anjo, né? Não é verdade, Tomás? Então, que eu saiba, esse é um costume principalmente da minha família, da onde eu vim, da minha época, isso é um costume ocorrer o parto, inclusive da mãe que já acabou acabou de falecer. Veja bem, é isso. Agora, estamos falando do plano físico. Muito bem, deixa eu ver aqui. Ótimo. Eu não sei se eu respondi bem. Eu não sei se eu respondi bem. Se o Fábio tiver uma resposta um pouquinho melhor, Fábio, que você entendeu um pouquinho melhor a pergunta, se puder colaborar e enriquecer, eu te agradeço. Não, na verdade, Edson, eu também fiquei na dúvida com relação à pergunta,
se eu fiquei na dúvida, você estava perguntando que o parto ocorreria num plano espiritual com a mãe desencarnada ou não. Eu confesso que eu fiquei na dúvida também a respeito de qual foi a pergunta realmente. Qual, na realidade, o interesse que ele tem, né? E qual é a dúvida, na verdade, que a gente gostaria de responder. Como a gente está com pouco tempo, mas vou pedir, se por acaso ele não estiver aí, retificar, ver direitinho, para não ficar nenhuma dúvida, que a gente não quer deixar nenhuma dúvida, certo? Tem uma pergunta aqui do Marconi, mas eu creio que aqui na nossa casa, em algumas casas, fazem de vez em quando o parto de mulheres que morreram na gravidez, desencarnaram e levaram para o plano espiritual essa possibilidade. Há muito tempo, há uns 20, 30 anos atrás, eu vi falar isso pela primeira vez num médico que vinha da Paraíba fazer isso aqui. Tanto que ele diz assim, olha, a pessoa disse, hoje você teve um menino, né? E o cara era muito brabo, muito negócio, teve um menino. E eu conversando com Peixotinho, presidente da Federação Espírita Baiana, ele falou que o pai dele no interior da Bahia, quer dizer, então isso bote antes da metade do século passado, era o médico já fazia essas possibilidades dessas mulheres que morriam muito, antigamente, muitas mulheres de parto, e eles faziam, ele tinha essa mediunidade de fazer essa gestação, terminar essa gestação para que o espírito pudesse se desvincular. Mas eu vou pedir ao rapaz que fez a pergunta, que agora eu tenho que voltar lá para o WhatsApp para ver, porque eu apaguei aqui, mas enquanto isso, você responde justamente o Marconi. Pergunta aí. Boa noite, amigos. Sinto muitas quenturas nos pés, o que pode ser? Eu não tenho conhecimento para poder responder essa pergunta. Talvez o Edson saiba, mas eu realmente não tenho conhecimento para tanto. Voltando ao caso do parto, tá? Então, isso aí, nós sabemos, por leitura, que realmente ocorria, e ocorria no século passado, de ter eu vou falar pseudocirurgias, veja bem, pseudocirurgias, porque não eram retirado o feto da mãe, tá? Ou seja, era feito de maneira espiritual para encaminhamento do anjo. Então, isso aí, a gente tem essas informações, mas por leitura. Inclusive, eu já ouvi essas histórias do grande médico Peixotinho, contado por muitos confrades nossos. Então, eu acredito que isso seja verdadeiro, porque o Peixotinho não era um homem de mentira, era um homem sério. Tá? Mas eu, particularmente, nunca fiz nenhuma cirurgia, eu nunca participei como intermediário com nenhuma cirurgia nesse aspecto. Então, no meu caso, até hoje, eu não tenho conhecimento disso. Agora, quanto ao calor dos pés, geralmente, isso ocorre através das glândulas sudoríparas. Ou seja, então ele tem que procurar um médico e isso há realmente uma solução. Tá? Procure um médico e veja as glândulas sudoríparas. Muito bem. Tem uma pergunta que chegou aqui do Pérez. Leia aí, Fabão. Liga o microfone. Dentro do Espiritismo, como podemos ver o lado espiritual para essa tratativa onde mãe e filho morrem no parto? Você veja bem, tudo na vida tem um sentido. Tudo na vida tem um sentido. Nós só podemos responder com propriedade se nós tivermos conhecimento da ficha reencarnatória de ambos. Mas tudo na vida tem um sentido. Sentido. Não existe bala perdida. A bala ricocheteia aqui e acolá e bate naquele que era para bater. Ou seja, não existe bala perdida. E nesse caso também, tudo na vida tem um sentido. Aí, para respondermos com grande propriedade, só conhecendo a história pregressa desses dois antes do reencarne. Muito bem.
Muito bem. E falar em bala perdida, meus queridos, tem um caso aqui em Natal, não, em Goianinha, é a cidade próxima aqui de Natal, e próximo da BR tem uma fazenda, ela existe até hoje, tem uma torre de negócio de alambique, e o cara resolveu matar o boi dele com um tiro na cabeça. E deu um tiro, só que a bala pegou entre os chifres, ricocheteou, o cara ia passando na hora na BR, a bala, puf, o cara morreu. Então não existe de fato e direito uma bala perdida. Mas nós não temos aqui mais nenhuma pergunta. O menino que ligou lá de Afogados, ele disse assim: é o que Tavares falou, é justamente com relação às questões das mulheres que morrem de parto e que algumas casas fazem, inclusive esse caso lá com o nosso querido pai do Peixotinho. Meu amigo Fábio, alguma coisa a mais para a gente alinhavar para irmos para o final? Não, eu só queria agradecer aí a oportunidade de a gente estar aqui participando, né? Agradeço a Beth, agradeço ao Edson, porque foi sempre um aprendizado, né? A gente sempre está aprendendo alguma coisa, apesar de a gente ficar tanto junto tempo, a verdade é que a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Uhum. E a você, a Tavares, pela oportunidade. E eu queria fazer uma menção. Nós teríamos o Ed Moreno conosco hoje, mas a mãezinha do Ed desencarnou hoje, com 93 ou 95 anos de idade. Então, na verdade, ele não estava em condições de participar. Nós mantivemos na divulgação, porque ele é uma pessoa extremamente querida, e foi o motivo pela qual nem cogitamos substituir, que, aliás, teria sido de uma deselegância total, né? Grande. Ao Ed, nosso carinho, nosso sentimento, é um grande amigo mesmo, uma pessoa que está muito querida em nossos corações. Nossos sentimentos, e vai firme, fique firme. Como é o nome da mamãe do Ed, você sabe, ô Fábio? O nome Dona dela? Vivi. Dona Vivi. Dona Vivi, né? É. Elizabeth, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Tavares. Eu quero só falar uma coisa antes, que é essa de procurar um médico, porque é um problema físico. Essa é uma das questões que nós nos pegamos lá no Irmã Sheila também. As pessoas vão atrás da cura espiritual e muitas acham, que tudo fica por conta da espiritualidade. Mas é muito importante ouvir isso, saber isso, que quando o problema é físico, a recomendação é imediata pelo Edson, pela espiritualidade, pelas orientações, que se busque mesmo o tratamento da matéria. Fica bem claro que as curas e cirurgias espirituais são um complemento. Então, eu acho importante as pessoas terem noção disso. E eu quero agradecer pelo carinho, agradecer pela oportunidade, agradecer a você, nossa rotina, de como acontecem as coisas relativas às curas e cirurgias espirituais. Muito obrigada, Fábio, muito Muito obrigada. bem, meu amigo Edson. Mais Eu uma vez, agradeço. muito obrigado, meu querido. Eu agradeço a oportunidade que você está nos dando, tá? Para que nós possamos ter voz no seu programa. Agradeço as pessoas que estão assistindo nesse instante. Agradeço a Deus pelo dia de hoje. Já começo agradecendo a Deus pelo dia de amanhã e dizer para as pessoas que não percam a esperança, que não fiquem muito tristes, ou seja, que não fique triste de maneira nenhuma, porque Deus ele vai nos conceder tudo de bom no momento certo, com a quantia certa. Basta que creiamos. E nós temos que ter Jesus no coração e procurar amar, mas amar e acreditar, porque aqui, para o homem de fé, tudo é possível. Jesus já disse: a tua fé te curou. E se a fé
cura, nós devemos continuar persistindo e procurando nos dar bem com os nossos amigos, nossos irmãos que nos rodeiam e também a começar pelas nossas famílias, pelos nossos familiares. E o nosso querido amigo Tavares está nos dando a oportunidade de expressarmos um pouquinho do que sabemos, mas a oportunidade maior é de recebermos, através da palavra e através dos dotes dos ouvintes e dos telespectadores que estão transmitindo conhecimento e que nós estamos angariando e colocando dentro do nosso coração e, quiçá, vamos levar para a eternidade. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus. Obrigado, muita paz, muita luz. Mas, amigo, para você não terminou não, porque eu queria que você ficasse aí um pouquinho, enquanto eu e o Fábio vamos fazer aqui uma divulgação, e eu queria que, se você pudesse, fazer a prece de encerramento quando a gente voltar, tá certo? Segura aí só um pouquinho. Ô Fábio, você falou pouco, você não é homem de falar. Eu vou colocar alguns nomes aqui, e você fala o nome e eu agradeço. Célia Nunes dos Santos. Obrigado, minha irmã. Nadir Nunes. Valeu, minha amiga. Seu Wilson, deixa aí que é pernambucano, primeira. Aureloise Máximo. Um beijo, minha amiga, no seu coração. Cíntia Coronado. E aí, a Luciene? A Xuxa, Luciene Falsarelli Xuxa. Meu amigo Décio, obrigado pela sua gentileza. Luzinete Silva. Um abraço para você, minha amiga, também. A Cleide Selma, dos Anjos. Rosa Souza. Rosa. O Pérez, o perguntador. O Pedrão. Tereza. Maria José. Você fala ou eu falo? Fala você. Não é problema. Maria José, o Victor. Aí deixa eu ver aqui, a Vera Lúcia. Maria José Inafuco. Tem o Vitor Guardabácio. A Verinha. O Vitor Guardabácio e a Verinha. A Celinha. Deixa que esse aí eu falo. Fábio Dionísio, pronto. Você tá dizendo que fala tudinho. A Rosana Schmegel. Lá do centro também. A Luzinete de novo. A Soninha Machado. O Walter Oliveira. A Clarice Miura. Essa aí eu não conheço. Não conheço essa daí. Muito bem. Eu deixei só para você colocar, né? Mas vamos lá. Né? A Pedro já foi. Ah, essa daqui não. A Maria Aparecida. É isso, a Maria. A Diva Gonçalves. Maurícia Gomes é aqui de João Pessoa, do lado da vovozinha. Um beijo, minha amiga. Dalma Balduino. Eu tenho um amigo chamado Dalmo. Nasceu aqui de Poço Branco, né? Aí a Nadia, eu acho que já foi, a Célia também, a Vera, aí acho que o pessoal... Ah, aqui Maria José Viana, aqui de Natal. Eu acho que aí é só repetição. Marconi não foi, para não deixar ninguém de fora, né? Marconi Isso. Pereira, o homem dos pés quentes. Eu já vi mão quente, agora pé é a primeira vez, mas vamos lá. A Sônia, a Regina, acho que já foi, né? A Machado, é isso? Então, pronto. Pronto. Aí aqui é Eliane, acho que não foi, e a Tereza, Eliane Andrade. E a Tereza. Então, todo esse pessoal aí esteve aí com vocês na vibração, a gente só agradece. E ainda chegou a Clara agora, ó. Não para não, meu amigo, com vocês aqui é danado, é o tempo todinho, né? Não é isso, seu Edson? Esse pessoal o senhor conhece, seu Edson?
Essa eu não conheço. Olha, rapaz, eu não conheço, não. É tanta gente. Então, vamos lá, meu amigo. Muito obrigado. Podemos marcar para a próxima semana ou você parece que falou que tem uma atividade, como é que a gente fica? Isso. Quarta-feira não vai dar, não, para nós. Nós temos uma outra. Certo, sem problema. A gente volta daqui a 15 dias. Não é Vamos, isso? Tavares, eu Diz. vou, te, eu vou te pedir excusa. Eu vou precisar de 2 minutos. Não, você tem 4 aqui, 5. Amiga, eu só tenho um programa amanhã às 19 horas. Então, amiga, até lá tá livre. Então é o seguinte: eu vou contar uma historinha, tá? Que eu ouvia muito, ouvi algumas vezes, tá? Lá na cidade de Uberaba, uma historinha a respeito de um senhor que fazia um trabalho maravilhoso na cidade de Natal. Esse senhor chamava-se Ismael, um grande desbravador na cidade de Natal. Esses dias eu estava ouvindo a história de Ismael aí no seu programa. E essa história me Hum, levou para os anos 80, na cidade de Uberaba. Época essa em que, mesmo longe, falando de 3.000 quilômetros, certa vez, Ismael esteve em Uberaba e visitou, inclusive, a nossa querida irmã Antusa. E esse senhor tinha realmente um grande respeito, né, lá em Uberaba, de várias pessoas, inclusive de César Carneiro Leão, e vocês não sabem a grandiosidade de Ismael para a doutrina espírita, principalmente no ponto de vista espiritismo. Ele não entrava em bola dividida, ele tinha uma charge que dizia o seguinte: qualquer pessoa que chegasse para Ismael e falasse, é isso, é aquilo, ele respondia com uma única palavra, que serve de consolo para nós. E eu, não que eu sigo o que ele disse, mas ele dizia o seguinte: mas isso não está na codificação. Vamos continuar com a codificação. Tá? E eu vi Ismael lá na cidade de Uberaba apenas 2 vezes. Então eu rogo as minhas preces ao meu querido irmão Ismael, aí da cidade do Rio Grande do Norte, e vou ler, para encerrar o nosso trabalho de hoje, uma mensagem da veneranda irmã Sheila, se for do gosto de vocês. maravilha. Quando a dor chegar para você, serei a promessa de alívio e renovação. Se o cenário se converter em noite escura, serei estrela guia para o rumo certo. Quando a fadiga se apresentar, serei o abrigo seguro e específico. Quando os conflitos se fizerem presente, serei a indicação para a calma e a fraternidade em todos os momentos. Desejo ser sua companheira fiel. Sou amiga de todas, de todos, embora quase sempre encontre guarida entre os crentes e idealistas. Hoje bato à sua porta. Não me recuse morada em seu coração. Onde chego, renovo os pensamentos e vivifico a certeza do futuro melhor. Sou irmã do otimismo e filha da confiança em Deus. Agora sou também sua irmã. Dê-me sua mão. Venha comigo. Meu nome é Esperança. Pelo Espírito de... Lindo. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Só podia vir de você esse final maravilhoso, nosso irmão Ismael, quem tivemos o prazer de conviver e ser amigos. E a Clara, ela disse assim, ó, que ela é irmã da Sônia, né? E a Sônia disse, olha, prima, já foi diversas vezes aí no Irmã Sheila,
né? A Clara Herolis, né? Ah, tá. Então, Tá bom. um beijo. Agora, E, dona agora Vivi, um bom retorno à pátria espiritual pelos seus 93 anos de vida aqui na Terra. Entre outras coisas, nos deu o Ed Moreno. Então, já foi um trabalho lindo e maravilhoso. Então, muito obrigado à dona Vivi por todo esse esforço. Muito obrigado a Fábio, muito obrigado a Elizabeth, a Edson, paz para vocês. E estamos voltando amanhã, de novo, com nosso programa Estação da Luz, a partir das 19 horas. Muito obrigado. Paz com Jesus.